Olá, meus amigos, tudo bem? Eu tinha demorado a fazer um novo vídeo, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estava esperando realmente a Copa do Mundo acabar para fazer esse vídeo. Mas eu não vou esperar não, faltam só 2 jogos, né? E aí depois a gente vê quem vai ser a campeã, quem vai ser terceiro ou quarto lugar. Mas eu tenho que falar o que eu vi até agora sobre a Copa do Mundo, né? Então, meus amigos, seguinte, a Copa do Mundo, vou falar primeiro no aspecto geral da Copa do Mundo. Eu andei de avião durante esse período de Copa do Mundo e pude constatar realmente a organização durante o evento dos aeroportos. Não atrasaram voos não foram atrasados. E eu, que fui de Palmas para Brasília um dia antes do jogo de Brasil e Camarões, cheguei lá na hora exata, saí na hora exata, cheguei na hora exata. E o aeroporto realmente hoje tem mais de 30, se eu não me engano, gates, né, portões, para embarque e desembarque, né? O aeroporto de Brasília está imenso. Realmente atendeu a demanda. Isso só prova que quando eles querem fazer as coisas funcionar, eles conseguem. Eu não digo isso só dos aeroportos. Como eu digo para vocês, eu assisti um jogo e meio de Copa do Mundo, porque no jogo de Camarões e Brasil eu consegui comprar o ingresso aos 15 do primeiro tempo. Então eu assisti o segundo tempo do jogo, né, consegui comprar no site da FIFA, abri o ingresso lá, meu irmão clicou, a gente comprou o ingresso, né? Então no site da FIFA, e o outro eu consegui assistir com a minha mãe e com a minha irmã, França e Nigéria, né? Então, dentro do estádio, a organização não tem do que reclamar, entendeu? Atendeu bem a demanda, o comércio de bebidas, refrigerantes, cerveja, água, atendeu a demanda, também a lanches, fora a organização, os jogos começando na hora, tudo. Realmente, para quem achava que ia ser um fracasso, essa Copa foi realmente um sucesso. E, no caso, quando você saía do metrô, você tinha acesso até o estádio de graça, os ônibus estavam disponíveis para os turistas e para quem quisesse ir, sair do metrô e ir de graça até o estádio. Fora também as organizações da FanFest, né? E também para quem conhece Brasília, ali na torre de televisão, onde os estrangeiros iam, encontravam os brasileiros ali e viviam. Foi realmente muito empolgante, né? Conviver com estrangeiros, conversar, conhecer novas culturas, né? Agora eu vou falar do fracasso. Infelizmente o fracasso foi dentro do campo. E assim, é uma derrota, porque até terça-feira o Brasil tinha sediado uma Copa e a maior derrota da história da seleção brasileira não tinha sido uma goleada, né? Tinha sido um 2-1, placar normalíssimo, que a seleção de 50 perdeu para o Uruguai. Um placar normalíssimo, mas que para nós foi uma desgraça, foi uma tragédia. Na época foi a maior tragédia do futebol brasileiro, né? O Maracanã saiu calado, mais de 170 mil pessoas assistiram a derrota do Brasil e o goleiro Barbosa, morreu com essa culpa, né? Ele sempre, antes dele morrer, ele falava: uma pena no Brasil a maior de 30 anos, e eu vivo a minha com 40 anos, 10 a mais. Ele sempre falou isso.
né, antes dele morrer. Ele vivia no ostracismo até, trabalhava como funcionário do Maracanã. Então, meus amigos, seguinte, se em 50, 2-1, foi assim uma derrota muito sofrida, esse 7-1 não tem nem o que falar. Esse 7-1, ele pode ser digerido, porque muita gente ainda não digeriu, eu mesmo não acreditei quando eu vi. Quando eu vi que estava sendo gol da Alemanha, assim, de 1 em 1 minuto, eu não acreditei que a gente estava jogando Copa do Mundo, eu pensei que a gente estava vendo um treino, né? Ou então eu nunca vi uma seleção tão infantil, parecia a seleção infantil do Brasil, mas não, era a seleção brasileira, aquela que estava nos representando. Então vamos analisar alguns pontos. Primeiro, em 2007 a gente foi escolhido para sediar a Copa. Porém, nós nos preocupamos com os estádios. Os estádios estão bons, vão ter elefantes brancos? Sim, vão ter elefantes brancos. Mas vamos analisar o seguinte aspecto. Fora do campo, a gente fez a Copa. Dentro do campo, aí é que veio o problema. Nós não nos preparamos. Tivemos 7 anos para nos preparar e não demos conta do recado. Por quê? Vamos começar, está todo mundo falando, vamos aos pontos. Os nossos dirigentes do futebol, assim como os dirigentes da política, tudo mais, são corruptos. Eles, muitos deles, não querem que o futebol profissional ou não só o futebol seja profissional, como eles próprios dirigentes, eles não querem se profissionalizar, eles não querem ser culpados pelo fracasso. Eles querem só as glórias. O fracasso eles não assumem. Muitos desses presidentes de clube têm participação no passe do jogador. Então, quanto mais cedo ele vender, melhor. Porque ele não sabe, ele não tem paciência de formar este jogador. Está acontecendo com o Brasil o que aconteceu com o Uruguai. É só ver a seleção que a gente tem. Quantos jogadores já jogaram aqui no nosso futebol? São poucos. Poucos que têm identidade com o povo brasileiro, com o futebol brasileiro. Eles estão jogando na Europa. E outra, os nossos jogadores há muito tempo não são os melhores do mundo. A gente tem que parar com essa arrogância de achar que o nosso futebol é melhor, que nós temos isso, que nós temos aquilo. O futebol hoje mudou. O futebol moderno hoje é equipe, é o coletivo. Eu vejo a Argentina chegar à final. Chegou à final. Eu vou falar um negócio para você. Para o bem do futebol, a Alemanha tem que ser campeã. Tem um Messi do outro lado, mas não importa. Um talento individual, o que importa é o time, é o coletivo. A gente tem que valorizar o coletivo, tem que deixar de ser esse negócio de valorizar só talento. A gente chegou até onde chegou, mas o futebol hoje mudou. O futebol hoje é coletivo. E os times da Europa, por sorte, não fizeram uma terceira final europeia por causa disso. Nós não temos treinador. O futebol brasileiro não tem treinador. Felipão já era. O futebol brasileiro está sem técnico. Não temos técnico nos clubes, grandes clubes. Nós não temos treinadores que façam o time jogar certo taticamente, que faça variações táticas, que treine jogadas. Nós não temos nada disso. Nós só contamos com um técnico que incentiva, que fica falando em garra, em vontade, em tudo isso. Mas hoje em dia o futebol não exige. Você quer ver um exemplo? Veja quanto é que foi Santos e Barcelona os 2 jogos, que depois o Piquet falou que eles desaceleraram para não ser uma humilhação maior. A mesma coisa falou a Alemanha agora, falou que no segundo tempo eles desaceleraram para não humilhar de vez o Brasil. O Brasil foi o Zaire, gente. O Brasil foi o Haiti. O Brasil entrou na roda.
Nós temos que deixar a arrogância de lado e aceitar. Nós não somos os melhores do mundo. Né? O oba-oba da seleção, as outras seleções não tem o oba-oba que a nossa seleção tem, da torcida invadir treino, do Galvão Bueno e Patrícia Poeta tá lá entrevistando jogadores na concentração. Isso tem que acabar. Temos que ser mais profissionais. Entendeu? Hoje em dia, eu falei com meu irmão, que eu vejo aqui, eu moro num condomínio onde os jovens de 15 anos eles estão acostumados a ver o futebol europeu. Eles não aguentam ver o futebol brasileiro. Muitos deles torcem só da boca para fora para algum time do Brasil, mas na verdade eles gostam do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea. A gente está perdendo a juventude, o nosso espetáculo está sendo perdido, né? Espetáculo entre aspas, né? Nosso futebol realmente está perdendo espaço para um espetáculo que é o futebol europeu. O Campeonato Brasileiro é uma piada. Libertadores da América é outra piada. O futebol sul-americano está só decaindo. E aí só não está pior porque aí sim a gente conta com talentos. Mas o Messi não foi formado aqui. O time brasileiro tem muitos jogadores que não foram formados aqui. E o ruim disso tudo é ver aquela velharia lá. Aqueles caras já deram o que tinham que dar. Já é bagaço da laranja. Eles têm que pegar a viola, botar no saco e partir e dar oportunidade para outros. Os nossos técnicos têm que fazer reciclagem na Europa. Eles têm que se reciclar. A gente não tem técnico. Antigamente a gente via no futebol, os nomes ficavam aqui, mas mesmo assim a gente não tinha grandes técnicos. E agora está pior, porque os jogadores não ficam aqui, não pegam identidade com o futebol daqui e não tem técnico que segure eles. Não tem técnico que faça eles jogarem de um jeito, armem taticamente um jogador e tudo mais. A CBF, ela é milionária, se não é para dizer bilionária, e os clubes estão falidos. Tem alguma coisa errada. Os clubes ficam mendicando o dinheiro da Rede Globo. Está errado. A Globo determina o horário que passa os jogos na televisão por causa da novela dela. Está errado. É a Globo que tem que adequar o seu horário aos jogos de futebol e não o contrário. Porque isso afasta o torcedor do estádio. Quem dá dinheiro para o clube é o torcedor, não é a Globo. Na Europa a gente vê estádios cheios, os caras compram caneca, os caras compram disco, os caras compram tudo. E aqui no Brasil o que a gente vê? Então é hora da gente refletir o nosso futebol, entendeu? E refletir a sociedade como um todo. E vermos, sim, aplaudirmos e torcermos para que o bom futebol prevaleça. Porque esse negócio de ganhar por ganhar já não está dando mais. Hoje a Europa é o toque de bola e o futebol sul-americano é o futebol força. Só que o futebol sul-americano não sabe viver de futebol força. E aí a gente se espanta quando vê uma goleada de 7-1. Então está na hora da gente rever e muito o nosso futebol. Por dentro, os técnicos, os clubes, esse bando de campeonato. Para que campeonato carioca? Para que campeonato estadual? Basta o brasileiro enqueçar a Copa do Brasil com a Libertadores. Tá bom demais, vamos desinchar os campeonatos. Vamos investir na valorização da formação de base. Se tem que fazer mudanças na Lipelé, vamos fazer mudanças, vamos incentivar os clubes. Que futebol forte, a Alemanha está dando um exemplo, é futebol de clubes forte, não é federação rica. Então, se você gostou do vídeo,
dê o seu joinha. Se não gostou, dê o seu dislike, vamos debater. Eu agradeço desde já a sua audiência. Muito obrigado e até a próxima.